basta clicar 2 vezes nela, abrir. Está aqui a nossa planilha, tanto para colocar o saldo de caixa, quanto para tirar o saldo de caixa. Então é o seguinte, por quê? Porque o que vem a ser saldo de caixa? Saldo de caixa é o seguinte, é uma provisão de dinheiro que é emprestado para o operador de caixa para ele começar a trabalhar. Vamos citar um exemplo aqui. A loja abriu e se o caixa não tivesse esse saldo de caixa, o que ia acontecer? O vendedor fez uma venda de R$ 10, se o cliente não tivesse os R$ 10 trocado, como é que o caixa ia fazer? Ele teria que recorrer ao vizinho, à sorveteria, ao cabeleireiro, ao restaurante para trocar o dinheiro. Então, para que isso não aconteça, a gente mantém essa provisão que todo início de trabalho tem que ser conferido e no fim do trabalho, quando for fechar o caixa, no fim da jornada de trabalho, também retirada para ser usada no dia seguinte. Então, o saldo de caixa aí nada mais é do que um empréstimo. E tanto é tão importante a conferência do saldo de caixa no fechamento para certificar que tem R$ 300, quanto na abertura, porque se você fechou seu caixa, retirou os R$ 300, no dia seguinte você recomeça a trabalhar, se esse saldo de caixa estiver errado, você vai ficar com o caixa errado. Então, importantíssimo ter certeza que está tirando R$ 300 exatamente. Por quê? Porque se você tirar menos de 300, o seu caixa vai passar. Se você tirar mais de 300, o caixa vai faltar. Então, a ideia é justamente essa, ter uma exatidão. E por isso a importância de conferir o saldo de caixa. Ou seja, de tirar o saldo de caixa no fim do dia, para ele ser utilizado no dia seguinte. E no dia seguinte, reconferir esse saldo de caixa para ter certeza que vai começar o caixa de forma correta, porque um saldo de caixa tirado de forma errada e não conferido no outro dia, ele vai só gerando problema no caixa. Digamos que você está trabalhando com saldo de caixa ali com menos R$ 10. A tendência é o seu caixa faltar 10. Então, o correto, o padrão nosso fechou o caixa, utiliza a planilha para conferir se tem R$ 300. Começou o trabalho, a primeira coisa que vai fazer é conferir também se tem os R$ 300. Então, isso é obrigatório, correto? E justamente esse vídeo é justamente para ensinar todo mundo a operar essa planilha, porque ela facilita muito. Ou seja, aquele operador de caixa que tira o saldo de caixa e confere o saldo de caixa na calculadora está sujeito a erros. E às vezes tem que fazer o serviço mais de uma vez. Então, vamos lá, vamos entender aqui nessa parte 1 do saldo de caixa como é que a gente utiliza essa planilha. Então, primeira coisa, a coluna A é onde o operador vai digitar os valores e vai poder editar. Ou seja, se digitou 1, está errado, sobe o cursor e digita 2. Ok. Não, é 3. Volta lá e digita 3. Essa é a grande vantagem de se usar a planilha ao invés da calculadora. A calculadora você não tem como, às vezes você está somando lá 15 itens, você errou lá no quinto, você vai ter que recomeçar, refazer tudo de novo. Aqui não.
Aqui você tem toda a conferência na tela e pode fazer isso aí de forma bem mais rápida e com a margem de erro bem menor. Ok, então eu vou dar delete ali em cima da célula A9, né, e limpar a planilha, né? Ok, então aqui nós temos aqui o total da planilha. Vamos até mudar aqui o formato dessa fonte aqui para ela ficar mais atrativa. Então, aqui onde ela vai mostrar total, vamos colocar aqui um preenchimento de fundo diferente. Vamos colocar esse azul aqui lá. Ok. Vamos mudar a cor da fonte para facilitar a visualização. Então, nós vamos colocar uma fonte da cor branca. Vamos dar OK. Opa, perdão. Vamos colocar a cor branca aqui, ó. Ok, ok. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte. Ok, ficou um pouquinho maior. Perfeito. Não precisa... eu vou proteger a nossa planilha para que um operador desavisado, ou algum momento de falta de atenção, ele não apague as fórmulas. Então, o operador só vai utilizar a coluna A para digitar e editar os dados. Aqui ou qualquer outra parte da planilha, se você, por erro, digitar aqui, ó, por exemplo, aqui e der um delete, a planilha não vai deixar, mas aqui na coluna vai deixar. Bom, vamos lá. O que aconteceu? Nós fizemos aqui, padronizamos. Quando a gente troca moeda para servir para troco, a gente mantém essa provisão, né, em outro lugar para abastecer o caixa. E eu padronizei os pacotinhos para facilitar, porque se cada pacotinho, por exemplo, de moeda de 5 centavos chegasse lá no caixa, um tem R$1, outro tem 2, outro tem 4, ficaria difícil. Então daí a padronização, ou seja, o pacote de moeda de 5 centavos, ele tem 20 moedinhas, então ele tem R$1, isso é de praxe. Então, tanto quando um caixa precisar trocar um pacotinho de moeda de 5 centavos com outro caixa, vai saber que tem R$1. E quando pegar lá da provisão com o Vitor, com a Esther, com o Nível, vai saber que aquele pacotinho também tem R$1, ok? Então aqui eu digitei 1, aí a nomenclatura lá é pacote de moeda de 5 centavos. Quanto que tem nesse pacote de moeda de 5 centavos? Quando eu me refiro a pacote, eu estou me referindo àquele pacotinho que vem com o durexinho ali lacrado. Tá, quanto é que tem nesse pacote? R$1, ok? No pacote de moeda de 10 centavos, que tem 10 moedinhas, também tem R$1, que a planilha já mostrou. No pacote de 25, quando eu digito 1, 2,50, ou seja, tem 10 moedinhas. No pacote de 50 centavos, quando eu digito 1, também tem R$5, 10 moedinhas. E o pacote de moeda de R$1, quando eu digito 1, a planilha entendeu que tem um pacote igual a R$10, ou seja, 10 moedinhas. Então, foi essa padronização aqui que a gente fez para facilitar para todo mundo. Então, só repetindo, moeda de 5 centavos tem o pacote de R$1. Moeda de 10 centavos, o pacote também de R$1. Moeda de 25, R$2,50. Moeda de 50 centavos, 5. E moeda de R$1, R$10. Aqui, com exceção do pacote de 5 centavos, que não é múltiplo de 10, é de 20. Então, tem 20 moedinhas, né? De 5, R$1. Aqui é
Todas as demais aqui de 10, de 25, de 50 e de 1 é múltiplo de 10, ou seja, 10 centavos vezes 10 igual a R$ 1. 25 centavos vezes 10 igual a R$ 2,50. 5 centavos, 50 centavos vezes 10, R$ 5. E R$ 1 vezes 10, R$ 10. Acho que então todo mundo entendeu aí essa padronização que a gente fez para ajudar. O que acontece? Eu vou deletar essas 5 células aqui que eu usei como exemplo, só para a gente entender. O que eu fiz? Eu posso digitar em cima do número 1 e dar delete, vai ser mais trabalhoso. Tá vendo que eu estou digitando em cima de cada célula e dando delete, né? Ou eu posso fazer assim. Eu posso selecionar, arrastar e deletar todas de uma vez. Aí eu usei só uma vez o delete. Então, sobre a padronização das moedas, tá aí. Mas agora na parte 2, nós vamos falar sobre a, as demais notas, os demais miúdos. Ok? Muito obrigado. Até a próxima, parte 2.